Oi, gente. Ó, a tia Josélia aqui para a gente começar mais uma aula. A nossa aula de hoje, ela está com umas páginas. Um assunto, vou dar de uma vez só, porém, no seu livro você vai encontrar em páginas diferentes. Vamos estudar hoje no português, ó, sujeito e predicado. Você vai encontrar o sujeito em uma página e o predicado depois do sujeito em outra página. E o que é sujeito? É o ser sobre o qual se diz alguma coisa. Predicado é o que se diz do sujeito. Como a gente vai fazer atividade junta, você vai encontrar aí na sua página algumas atividades onde se refere à oração, certo? Vamos lá aprender aqui. Eu tenho aqui algumas orações, que nada mais é do que frases. Sublinho o sujeito. Como o quadro de tia é pequenininho, eu vou fazer já, além de sublinhar o sujeito, eu também vou circular aqui o predicado. Então, sujeito. Vamos ler a oração. Deixa eu botar aqui um ponto final que está faltando, né? Pra gente começar a leitura. Os gatinhos são peludos e fofos. Então, quem é o sujeito? Os gatinhos. Agora vamos ver lá em cima o que é o sujeito. É o ser sobre o qual se diz alguma coisa. E o predicado é o que se diz do sujeito. Então, os gatinhos é o sujeito. E o predicado são, aí eu vou sublinhar eles, ó. São peludos e fofos. Então, veja só. Para outra coisa que você precisa entender, porque vai estar aí no seu livro. Na frase, nós vamos encontrar também um verbo. E o que é verbo, tia? Palavra que exprime, a palavra que exprime uma ação, um estado, fenômeno da natureza, que a gente já viu lá atrás sobre o verbo, é uma ação. Então, outra coisa que você precisa identificar são os verbos quando você está escrevendo. Então, os gatinhos são peludos e fofinhos. Meu, sujeito, meu, predicado. Tia Josélia, o verbo está por aí. Marcelo viajará nas férias. Então, já ficou fácil de identificar, ó. Se o sujeito é o ser sobre o qual se diz alguma coisa, está se dizendo alguma coisa de quem? De Marcelo. Então, Marcelo é o sujeito. E o predicado é tudo que se diz do sujeito. Se o sujeito é Marcelo, o que é que se está dizendo de Marcelo? Ele viajará nas férias. É o meu predicado. Tia Josélia, aqui também tem verbo sim. Nesta frase aqui também temos um verbo. Sandra comprou um lindo colar. Quem comprou o lindo colar? Quem foi? O sujeito. Então, quem é o sujeito? Sandra. E o predicado é o que se diz desse sujeito. Então, Sandra comprou um lindo colar. Tem verbo na frase? Sim, você não pode esquecer. Os alunos fizeram a prova ontem. Os alunos é o sujeito, desculpa aí. Fizeram a prova ontem é o predicado da frase. E eu não posso esquecer que nela também tem um verbo. Agora vamos analisar onde eu já fiz as respostas. Tá bem miudinho, apertadinho por conta do quadro ser pequeno, mas dá para vocês perceberem. Eu tenho o sujeito, eu tenho o predicado e eu tenho o verbo, porque é necessário que eu saiba. Então, quem é o sujeito? O ser sobre o qual se diz alguma coisa. Na frase é quem? Os gatinhos. E quem é o predicado? Tudo que se diz do sujeito. Então, o que é que está se dizendo dos gatinhos? São peludos e fofos. Tá aqui, ó. São peludos e fofos. E quem é o verbo? São. Tá aqui, ó. Do verbo ser. Vamos para mais um aqui embaixo, ó. Sujeito, Marcelo. Quem é o predicado? Tudo que se diz de Marcelo. Marcelo viajará nas férias. Então, ó, o predicado viajará nas férias.
E quem é o verbo? Viajará, certo? Do verbo viajar. Os alunos fizeram a prova ontem. Então, ó, quem é o substantivo? Não coube aqui, ó. Mas quem é o substantivo? O substantivo não, o sujeito, desculpa. Quem é o sujeito? Os alunos. E quem é o predicado? Fizeram a prova ontem. Colocadinho aqui, ó, no predicado. E quem é o verbo desta frase? Fizeram. Outra coisa que você vai encontrar aí no seu livro são as questões do som do X. São 5 sons. Então, aqui nessa página você vai encontrar, ó, 2 exemplos de X com som de Z. Aí nós temos executar. Exemplo, lembre que é escrita com X, mas o som desta letrinha é a letrinha Z. E nós temos também o X com som de SS, extrair, próximo. Essa atividade vocês vão fazer juntinhas, tanto do sujeito como do predicado. Aqui estão as páginas, ó, 115, 116, 117 e 118. Lembrando que algumas páginas aí você vai encontrar algumas atividades como o verbo, que você já viu em aulas passadas, porque ele sempre coloca outras atividades para que vocês façam junto. E também vocês vão ter texto aí, certo? Façam a sua atividade. Dúvida, você liga para a tia Josélia, segunda, quarta, sexta-feira, de 2 às 5 horas da tarde. Boa atividade para vocês.